Olá, estamos iniciando mais um Pluralcast, o podcast da Pluralmed. E no episódio de hoje, o tema ainda é um pouco mais delicado para a saúde do homem, que é o câncer de próstata. E quem está aqui comigo é o convidado Elton Cavalcante, que é gerente da atenção primária da Pluralmed. Olá, Elton, seja bem-vindo. Olá, agradeço o convite e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Novembro Azul. O que é, onde surgiu, como foi que emergiu essa discussão. Então, todo esse assunto ele começou a ser emergido e trabalhado lá na Austrália, em 2003, quando um grupo de amigos resolveram deixar o bigode crescer para poder trazer essa perspectiva da saúde do homem, voltar esse olhar para a saúde do homem. Em 2011, chega no Brasil, nessa nova roupagem, com essa mesma perspectiva, onde em novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, associando assim a campanha do Novembro Azul com essa perspectiva da prevenção mundial do câncer de próstata. Bom, Elton, sabemos que o câncer de próstata é o segundo, a segunda doença que mata aí mais homens, não é isso? Que acometem mais homens. E eu queria que você falasse como é que ela se desenvolve, o que seria o câncer de próstata? Hoje, o câncer de próstata ele é um dos cânceres mais incidentes na população masculina, matando, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada 28 minutos um homem morre de câncer de próstata. Então é um dado muito assustador. Ainda existe muito tabu acerca do tema. Quando se trabalha com a questão do câncer de próstata, muitas vezes se depara muito na questão da masculinidade, desse tabu voltado acerca disso, onde não se dialoga sobre o câncer de próstata entre os próprios homens, que gera todo esse preconceito acerca do diagnóstico, acerca do tratamento. Então, o câncer de próstata ele é uma doença que vem sendo bem incidente, Então, querendo ou não, ainda tem essa alta taxa na população brasileira. Dentro disso tudo, ele vem apresentando, muitas vezes, alguns sintomas em que, por vezes, o homem ele acaba deixando esse sintoma passar, não levando em consideração, como a dor óssea, a questão de dores ao urinar, uma vontade de urinar frequente, a questão da presença de sangue no sêmen. Então, tudo isso são sintomas que vai surgindo, vai aparecendo e que por muitas vezes acaba sendo menosprezado ou não levado em consideração pelo homem. E que cada vez mais isso tende a se agravar conforme o tempo vai passando e se não for colocado ali esse paciente em um tratamento adequado. Elton, e sobre os fatores de risco, O estilo de vida, a alimentação, ela pode influenciar no desenvolvimento da doença? O câncer de próstata, como todos os outros cânceres, como a maioria das doenças, a gente tem os fatores de risco modificáveis e aqueles não modificáveis. Quando a gente trabalha na perspectiva de um fator de risco modificável, é aquele que a gente, enquanto profissional da saúde, consegue orientar e enquanto paciente, ele consegue modificar. Ele consegue modificar os hábitos de vida, a incrementar na sua rotina a atividade física, abandonar o uso de cigarros, álcool e assim modificar e diminuir assim a sua incidência. Quando a gente trabalha com os fatores de risco não modificável, já são fatores mais genéticos. A gente não consegue modificar a nossa família. E muitas vezes tem essa maior incidência de fatores de parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata e que isso pode desencadear nessa população um maior agravo, uma maior perspectiva dessa incidência do câncer. Bom, Elton, nós sabemos que o quanto antes foi identificado o tumor, são maiores aí as chances de cura. Você poderia falar sobre os sintomas do câncer, Se eles são fáceis de identificar, talvez aí na sua fase inicial? Então, mediante aos sintomas, quais são aqueles sinais de alerta em que a gente, enquanto homem, precisa tomar cuidado, já precisa acender o sinal de alerta e procurar um profissional da saúde? Quando se inicia dores
ósseas, a questão da presença de sangue na ejaculação, presença muitas vezes repetidas, né, de ardores, dores ao urinar, a sensação de urinar e aquela urina ela não ter saído de maneira total, né, aquela bexiga que não se esvazia por total. Tudo isso são sinais de alerta que o homem ele precisa estar atento a todos esses sinais. Elton, você falou muito da questão do tabu. Realmente existe ainda, né? Muitos homens têm medo e preconceito também do exame de toque, não é isso? Mas atualmente, com a diversidade de procedimentos, né, de recursos que existem, você poderia falar quais são os tipos de exames, né, que o homem pode estar realizando, que tem acesso? Pronto, nós estamos conversando aqui de uma região do interior do Nordeste, né? Ali da região do Ceará, onde existe muito essa questão ainda da cultura machista ainda muito implantada e muito enraizada na nossa sociedade. E, infelizmente, isso vem impactando diretamente no processo de diagnóstico da doença. Quando a gente trabalha nessa perspectiva de identificar os sinais, de identificar os sintomas, a gente acende esse alerta. Quando esse paciente ele vem a ter já uma idade para avaliação, qual é essa idade que a gente já precisa acompanhar? Né? A partir dos 45 anos, aquele paciente que já tem um fator de risco, um histórico familiar, um pai, né, um parente de primeiro grau que já tenha tido diagnóstico prévio de câncer de próstata, né, que tem esse fator de risco já associado. E a partir dos 50, aquele sem fator de risco associado, mas que a partir dos 50 já acende ali um sinal de alerta para a gente manter esse acompanhamento. Ainda na nossa sociedade se tem muito esse tabu acerca do exame de toque. O exame de toque ele é fundamental para o diagnóstico, mas não somente ele pode levar ao diagnóstico. A gente tem já dentro do Sistema Único de Saúde, né, no SUS, o PSA, que é o antígeno prostático, onde vai ser avaliado, por exemplo, uma inflamação, uma alteração da próstata, e que a gente precisa levar em consideração que nem toda alteração prostática, né, nem toda alteração na próstata, ela é câncer. Né? Então, o exame de PSA, que é o exame de sangue, ele vai direcionar muito isso. E a gente precisa sempre associar o exame de sangue, que é o PSA, ao exame do toque, onde muitas vezes é através do exame do toque, que é rápido, coisas de segundo, né, ali de 8 a 12 segundos no máximo, que leva muitas vezes esse diagnóstico precoce, elevando assim as chances de cura e uma maior possibilidade de tratamento. E Elton, com o avanço da medicina, né, principalmente na área oncológica, como esses tratamentos, você poderia falar como acontecem os tratamentos e como eles podem afetar na vida do paciente? Quando a gente fala sobre o tratamento, né, esse tratamento ele vai de acordo com cada perfil de paciente. Né? Existem pacientes que precisam só de um acompanhamento e um monitoramento regular, periódico. Né? Existe paciente que há um indicativo de cirurgia, há paciente que tem diversas possibilidades de tratamento. O que vai sinalizar e o que vai caracterizar essa possibilidade de tratamento é o grau em que é diagnosticado a doença em si, a fase da doença. Então, de maneira mais precoce, quanto mais precoce é o diagnóstico, menor será quando a gente trabalha, né, nessa perspectiva, menos invasiva será assim esse tratamento, esse acompanhamento, mas a gente sempre trabalha de maneira preventiva, né? O tratamento ele vai ser indicado, mas de maneira particular e para cada perfil de paciente com o seu elevado grau da doença. Eu estou trazendo agora para o grupo, né, Plural Médica, que você poderia falar que a empresa desenvolve, né, as ações, os projetos dentro dessa pauta do câncer de próstata. Hoje a empresa Plural Med ela tem se preocupado muito com essa questão, né, trabalhando e emergindo essa discussão dentro do ambiente de trabalho com seus colaboradores e dentro dos municípios agindo com o acompanhamento e a avaliação de especialistas. Hoje, dentro do núcleo do Grupo Plural Med, a gente tem diversos especialistas
Entre eles, a gente tem o urologista, que faz todo esse acompanhamento, essa avaliação, e que, por muitas vezes, né, esse diagnóstico precoce, ele chega de maneira mais rápida lá na ponta, lá naquele município em que antes não se tinha, né? Então, a Plural Med, ela vem se preocupando e elevando todo essa discussão dentro da empresa e dentro dos municípios. Elton, além do diagnóstico, né, precoce, existe alguma outra medida que os homens já podem estar adotando para reduzir o risco, né, de aí talvez desenvolver um câncer de próstata? Sim, sim. Assim como as demais doenças, né, a gente vai agir lá naqueles fatores modificáveis. A gente vai melhorar a alimentação, inserir a prática de atividade física na rotina, né, nem sempre, com o passar do tempo, está cada vez mais difícil e mais complexo da sociedade acabar se adaptando a isso. Mas a gente tem os fatores da melhora da alimentação, a inserção da atividade física na rotina, a diminuir, né, o uso de bebidas alcoólicas, cigarros. Como todos os outros cânceres, essas são medidas que a gente pode tomar para evitar uma maior chance do desenvolvimento da doença. Então a gente já está encaminhando aqui para o final. Gostaria de deixar o espaço aberto, caso você queira fazer uma última recomendação, deixar uma última mensagem, pode ficar à vontade. Pronto, agradeço o convite, né, e convido você que está em casa nos acompanhando a elevar e a emergir essa discussão em casa, né, ao companheiro, ao pai, ao filho, né? Então leve essa temática, né, a importância que é essa prevenção de maneira mais acentuada nessa população. Então, se você está nos escutando, se cuide, né? Pare com essa questão acerca do preconceito, diminua os tabus, conheça em relação à doença e o quão impactante ela é, né? Então, como já foi falado anteriormente, os homens têm morrido mais. Então, você que está nos acompanhando, a gente pede que você procure e melhore, né, as informações acerca disso e que você que está em casa nos acompanhando acabe melhorando os seus hábitos de vida e procurando, se necessário, se apresentar alguns sinais de risco e chegar ali na idade a partir dos 45 anos, procure um profissional da saúde para realizar esse acompanhamento. Nós agradecemos então por essa conversa, né, por esclarecer aí as nossas dúvidas, e o Pluralcast encerra hoje aqui. Até o próximo episódio.